Seja bem-vindo a mais um momento especial de conexão com Deus. Se palavras de fé tocam seu coração, te convido a se inscrever no canal para receber mais mensagens edificantes como esta. Juntos seguiremos com fé e confiança no Senhor. Hoje vamos orar juntos para declarar a poderosa promessa de Deus sobre a sua vida. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Deuteronômio 28:13. Esta não é apenas uma palavra de ânimo, é uma aliança divina com aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Prepare o seu coração, pois esta oração é para levantar o seu espírito, renovar a sua fé e lembrar que, em Cristo, você foi chamado para vencer, liderar e viver acima das circunstâncias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, entramos na Tua presença com reverência e gratidão. Tu és o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas. Nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor tem o poder de exaltar, de erguer os abatidos, de levantar o humilde e colocá-lo em lugares altos, conforme está escrito em Tua palavra. Pai amado, nós clamamos hoje, baseados na Tua promessa registrada em Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Essa promessa é viva, poderosa, eterna, e nós nos apropriamos dela com fé, crendo que o Senhor já está operando em nossa história. Senhor, sabemos que muitos têm caminhado em meio às lutas, sentindo-se diminuídos, esquecidos, desacreditados. Mas hoje, pela fé, declaramos que todo espírito de inferioridade, de derrota, de desânimo, cai por terra em nome de Jesus. Pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ela nos garante que o Senhor nos chamou para sermos líderes, exemplos, instrumentos vivos do Teu poder. Ó Deus poderoso, reconhecemos que não somos dignos por nossos méritos, mas pela Tua graça. É pela Tua misericórdia que somos erguidos, transformados e capacitados a viver como cabeça e não como cauda. Hoje, oramos para que cada pessoa que ora conosco sinta o Teu toque, sinta-se levantada por Ti, veja as correntes caindo e perceba portas sendo abertas onde antes só havia barreiras. Pai, vem quebrar agora todo o ciclo de humilhação, toda a cadeia de estagnação, toda a voz que diz que não somos capazes ou que não vamos conseguir. Pois em Ti somos mais que vencedores, e aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Levanta o cansado, Senhor. Restaura a visão daquele que já perdeu as forças. Faz florescer de novo a esperança no coração que se sentia esquecido. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o mesmo Deus que tirou José da prisão e o colocou como governador do Egito, o mesmo que ergueu Davi do meio do pasto para o trono. Esse mesmo Deus é o que invocamos agora. Faz o mesmo conosco, Senhor. Não nos deixes permanecer
no fundo do poço, mas nos coloca onde a tua glória resplandece. Senhor, declaramos que não fomos chamados para viver em derrota. Fomos escolhidos para impactar, para refletir a tua luz, para estar em posição de influência espiritual, emocional, familiar e até profissional. Pedimos que o Senhor nos direcione para onde devemos estar, nos livre das distrações, das armadilhas do inimigo e nos ensine a obedecer à tua voz. Pai querido, sabemos que a tua promessa está condicionada à obediência. Então pedimos, purifica o nosso coração, alinha a nossa mente com a tua vontade e nos ensina a andar conforme os teus mandamentos. Queremos ser fiéis, queremos viver uma vida de santidade, porque sabemos que essa é a base para sermos exaltados por ti. Não queremos subir por vaidade, nem desejar estar no topo para a nossa própria glória, mas sim para te honrar, para que todos vejam o teu poder em nós e através de nós. Que cada vitória que o Senhor nos conceder seja um testemunho vivo da tua fidelidade e do teu cuidado. Espírito Santo, visita agora cada coração, orando conosco. Enche-nos com coragem, com autoridade, com sabedoria do alto, que possamos discernir o tempo e a estação em que vivemos. Dá-nos ousadia para agir, para tomar posse da herança que o Senhor já preparou, mesmo diante dos gigantes que tentam nos amedrontar. Senhor, que a nossa mente esteja renovada pela tua palavra, que não aceitemos mais pensamentos de derrota, de medo, de escassez, que sejamos cheios de pensamentos de paz, de futuro, de promessas, pois assim o Senhor declarou através do profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Hoje decidimos romper com a mentalidade de escravidão, romper com as correntes que nos prendiam ao passado, ao medo de errar, à paralisia espiritual. Hoje nos colocamos diante de ti como filhos que confiam, que esperam, que perseveram, sabendo que o teu tempo é perfeito e que a tua mão jamais falha. Ergue-nos, Senhor, nos tira da sombra da dúvida e nos coloca na luz da tua direção. Mostra-nos quem somos em ti, filhos amados, capacitados, preparados, herdeiros das promessas, chamados para liderar e ser luz neste mundo tão necessitado de esperança. Em nome de Jesus, nós iniciamos essa oração, certos de que o Senhor já está agindo. Senhor, prosseguimos nesta oração com os nossos corações rendidos, certos de que a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Hoje, nós profetizamos sobre nossa casa, nossa família, nossos sonhos e nossos caminhos. Seremos por cabeça e não por cauda. Seremos instrumentos em tuas mãos, posicionados estrategicamente, não para a exaltação pessoal, mas para o cumprimento do teu plano eterno. Ó Deus eterno, queremos romper com tudo o que nos manteve para trás até hoje. Romper com heranças espirituais de fracasso, com palavras negativas lançadas contra nós desde a infância, com rótulos injustos
que nos prenderam a uma visão limitada de quem somos. Cremos que em Cristo somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. A partir de agora, escolhemos viver segundo essa nova identidade. Senhor, queremos andar pela fé e não pelas circunstâncias. As aparências podem dizer que não temos força, que o lugar de liderança está distante, que as portas estão fechadas. Mas a tua palavra nos ensina que os últimos serão os primeiros e os menores serão grandes no reino. Mateus 19:30. Então cremos que, mesmo que hoje estejamos por baixo, o Senhor já preparou o tempo da elevação. Pai, não permitas que sejamos guiados pelo medo, que o medo de falhar, de não sermos aceitos ou de não estarmos prontos, não nos impeça de ocupar os lugares para os quais fomos chamados, pois o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Em teu nome, nós nos levantamos com ousadia santa, prontos para viver uma nova estação. Deus de promessas, tu és fiel para cumprir tudo o que disseste. Assim como cumpriste a promessa na vida de José, mesmo após anos de provação, sabemos que o Senhor também cumprirá tudo o que prometeu a cada filho teu. José foi vendido, humilhado, esquecido, mas jamais perdeu o propósito. E no tempo certo, o Senhor o colocou como cabeça sobre uma nação estrangeira. Faze o mesmo conosco, Senhor, em nossos contextos e desafios. Clamamos também, Pai, pela renovação da nossa mente. Ajuda-nos a abandonar o pensamento de escassez, de comparação, de incapacidade. Que tenhamos a mente de Cristo, primeira carta aos Coríntios 2,16. E que tudo o que pensarmos e fizermos esteja alinhado com o céu. Pois os pensamentos que dominam nossa mente hoje moldam o nosso destino amanhã. Senhor, ensina-nos a esperar o tempo certo. O processo é doloroso, mas necessário. A poda dói, mas prepara para o crescimento. Que não desprezemos os dias de preparação, mas que saibamos reconhecer que mesmo no deserto, o Senhor está forjando em nós o caráter necessário para suportar o lugar alto que virá. Pois tu és o Deus que primeiro molda o vaso para depois enchê-lo com honra. Pai, também intercedemos agora por aqueles que se sentem invisíveis, pessoas que trabalham, oram, semeiam, mas ainda não foram reconhecidas. Que cada uma dessas vidas saiba que o Senhor vê o escondido, que o Senhor recompensa os que te buscam em secreto. Mateus 6,6. Que sintam neste momento o teu olhar de aprovação e a certeza de que a exaltação vem do Senhor, no tempo certo e do modo perfeito. Deus justo, remove de nós todo sentimento de comparação. Que não olhemos para a posição dos outros com inveja ou frustração, mas com fé e admiração, certos de que há um lugar preparado para cada um de nós. Queremos crescer sem pisar, avançar sem ferir e brilhar sem apagar o outro. Que o nosso sucesso seja reflexo da tua graça e não fruto da competição humana. Pai, ensina-nos também a liderar com humildade. Que quando estivermos em posição de cabeça,
não nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou. Que nunca deixemos de ouvir a Tua voz, mesmo quando muitos estiverem nos aplaudindo. Queremos ser líderes segundo o Teu coração, como Davi, que mesmo ungido rei, jamais deixou de buscar a Tua presença. Senhor, fortalece o coração daqueles que se sentem cansados da espera, aqueles que já ouviram promessas, que já creram, mas que agora se sentem enfraquecidos pela demora. Renova, Pai, como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sopra ânimo novo sobre cada um agora. Clamamos também pela Tua proteção. Sabemos que ao subir, também enfrentamos novos desafios. Quanto mais alto, maior a exposição e mais intensa a luta. Por isso, pedimos, guarda-nos do orgulho, das armadilhas do inimigo, das tentações do poder. Que nunca nos esqueçamos que é o Senhor quem nos sustenta, e sem Ti nada podemos fazer. Deus da aliança, firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Que nossa estabilidade não venha de cargos, posições ou conquistas, mas da certeza de que pertencemos a Ti. Ainda que tudo à nossa volta se abale, queremos permanecer firmes na fé, sabendo que quem edifica sobre a rocha não será abalado. Mateus 7:24-25. Sê Tu o nosso fundamento, nossa direção e nossa força. E assim, seguimos orando, confiando que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, abrindo caminhos, restaurando nossa identidade e nos conduzindo ao lugar que o Senhor já preparou. Ainda não concluímos, Pai. Há mais a ser derramado diante de Ti. E com o coração aquecido, seguimos em oração. Senhor, nos aproximamos do fim desta oração, com um coração cheio de fé e esperança. Durante esses momentos de comunhão, contigo, sentimos Teu Espírito Santo nos envolver, fortalecer e nos lembrar das promessas eternas que jamais falham. Cremos, ó Deus, que o Senhor já está movendo céus e terra para alinhar nossa vida com o propósito glorioso que Tens reservado para nós. Te agradecemos porque já podemos sentir a mudança começando dentro de nós. Pai, selamos em nosso espírito tudo o que foi declarado nesta oração. Que nenhuma palavra liberada volte vazia. Que cada declaração de fé se torne realidade no tempo certo. E que as sementes espirituais aqui lançadas germinem, cresçam e deem frutos abundantes. Cremos que esta é uma nova estação sobre nossas vidas, uma estação de honra, de reposicionamento, de colheita e de cumprimento das promessas. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que não nascemos para andar cabisbaixos, vivendo à margem da vida, sendo arrastados pelas situações. Fomos criados à Tua imagem, chamados pelo nome, separados desde o ventre, e em Cristo fomos restaurados para reinar com dignidade. Somos filhos do Rei, herdeiros do reino, cidadãos do céu, vivendo com propósito aqui na terra. Senhor, declaramos que nos levantamos agora em fé, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como guerreiros espirituais,
revestidos da armadura de Deus, conscientes de que a batalha já foi vencida na cruz. Nada pode nos separar do teu amor. Nenhuma acusação, nenhum passado, nenhuma limitação é capaz de impedir aquilo que o Senhor já determinou sobre nós. Pai, também te louvamos porque tu és o Deus que muda histórias. Tu levantas do pó o necessitado e do monturo ergues o pobre, para o fazer assentar-se entre os príncipes. Salmo 113, 7 a 8. Se o Senhor fez isso no passado, fará novamente, e hoje oramos com confiança de que essa mudança já começou. Nossa posição espiritual está sendo restaurada. Estamos sendo colocados por cabeça, por cima, não por mérito nosso, mas por tua fidelidade. Deus, sela agora cada coração com a tua paz. Que essa certeza de vitória não seja apenas uma emoção momentânea, mas uma convicção profunda, inabalável, que nos acompanhe todos os dias. Que mesmo quando enfrentarmos novas dificuldades, possamos lembrar desta oração e declarar com ousadia: o Senhor me pôs por cabeça e não por cauda. Eu não vou voltar para trás. Eu vou seguir em nome de Jesus. Senhor, visita agora as áreas da nossa vida que ainda estão embaixo, que ainda refletem derrota ou vergonha. Pode ser uma área emocional, financeira, familiar ou espiritual. Mas entregamos todas elas em tuas mãos, pois cremos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. O Senhor não abandona obras inacabadas. O Senhor conclui tudo com perfeição. Pai, intercedemos também por aqueles que sentem que estão vivendo o embaixo há tempo demais. Aqueles que oram conosco com lágrimas, que já esperaram, que já tentaram e ainda não viram mudança. Que eles sintam agora o teu consolo. Que saibam que a espera não é em vão, que o silêncio não é ausência e que o embaixo de hoje é o solo fértil onde o Senhor está plantando algo grandioso que logo virá à tona. Senhor, dá-nos sabedoria para viver como cabeça. Não queremos apenas alcançar o topo, queremos permanecer lá, com equilíbrio, humildade e dependência de Ti, pois sabemos que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir. Que cada posição de destaque seja usada para abençoar, para ensinar, para curar, para levantar outros que ainda estão no vale. Espírito Santo, nos ensina a discernir quando é hora de avançar, quando é hora de esperar, quando é hora de calar, quando é hora de falar. Dá-nos sensibilidade para ouvir Tua voz, mesmo no meio do barulho do mundo, pois só assim poderemos andar em linha com o plano divino, sem nos distrair com o que não vem de Ti. Que a nossa obediência seja o solo da nossa promoção. Obrigado, Deus, por levantar os abatidos, por restaurar identidades, por renovar o ânimo dos cansados. Cada pessoa que participou desta oração foi tocada, fortalecida e revestida de uma nova postura espiritual. Já não olhamos mais para nós mesmos como fracos ou perdidos. Olhamos como filhos que sabem quem é o seu Pai e que vivem como príncipes em meio ao caos do mundo. Declaramos que a partir de hoje
viveremos com cabeça erguida, não por orgulho, mas por convicção de que fomos chamados, escolhidos, separados e capacitados por Ti. Quando olharmos para o espelho, veremos mais do que imperfeições. Veremos alguém que carrega a glória de Deus, alguém que foi resgatado para reinar em vida através de Cristo Jesus. Romanos 5,17. E assim, te louvamos, Senhor. Te exaltamos por tudo o que já fizeste, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que ainda farás. A nossa vida está em tuas mãos. O nosso futuro já foi escrito pelo teu amor. E mesmo que venham os ventos e tempestades, permaneceremos firmes, porque confiamos em Ti. O Senhor é a nossa rocha, a nossa torre forte, o nosso lugar seguro. Concluímos esta oração com um coração agradecido e cheio de fé, proclamando que viveremos todos os dias à luz desta promessa. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que essa oração permaneça viva em seu coração como uma semente de fé e transformação. Que você se lembre todos os dias de que Deus te chamou para viver por cabeça e não por cauda, para andar em lugares altos, com dignidade, propósito e confiança. Quando os desafios vierem, levante sua cabeça e declare a promessa. Viva como alguém que carrega o favor divino. Tome decisões com coragem. Trate os outros com amor e não se esqueça: sua posição em Deus não depende das circunstâncias, mas da identidade que Ele mesmo te deu. Se as palavras do vídeo de hoje te tocaram de alguma forma, gostaria de lhe convidar a se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo vídeos como este. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros em oração. Se o seu coração clama por mais, clique no vídeo que aparece na tela e continue em sintonia com essa palavra de fé. Que a graça de Deus esteja com você hoje e sempre.